Hoje celebra-se ao redor do mundo, as comunidades judaicas, a festa de Sukkot. A única festa que na Bíblia é chamada de a festa. É a maior das festas bíblicas. É a mais importante das festas bíblicas. É a festa com maior apelo internacional de toda a Bíblia. Durante a festa de Sukkot, 70 novilhos eram oferecidos no templo, todos os 8 dias de festa, representando as 70 nações do mundo. Biblicamente, nós temos 70 nações, né? A Bíblia prescreve que há 70 nações no planeta, ao redor do mundo. E essas nações, cada uma delas é relembrada nessa festa. Durante essa festa também, o rolo da Torá, o livro de Deuteronômio era lido pelo rei da nação, pelo chefe da nação. Era lido em público. Eu me lembro quando eu morei em Israel, caiu no ano de Shemitah, que é no ano de 7 em 7 anos, e naquele ano, se eu não me engano, foi o Ariel Sharon. O Ariel Sharon leu, lá no Muro das Lamentações, ele leu o livro de Deuteronômio diante de todo o povo de Israel, em alusão ao mandamento bíblico, à prescrição bíblica, que é feita durante tabernáculos. Aí durante tabernáculos nós lemos isso. Bom, e a porção que Esdras e Neemias provavelmente escolheram para que nós pudéssemos estar estudando no dia de hoje, é a porção que está em Kitissá, que é Êxodo capítulo 33, no verso 12, até o capítulo 34, verso 26. Irmão, lá em Israel hoje, os irmãos de Israel, apenas os judeus de Israel, estudam um livro de Eclesiastes. Por quê? Porque durante 7 dias, a Bíblia prescreve para que o judeu habitasse em tendas. Por isso você está vendo tudo decorado aqui de folhas de palmeiras, não é? Você está vendo aqui 2 Sukkot que nós construímos, o Alexander, né? com a Jaqueline e o Eduardo, organizando o cumprimento desse mandamento. Olha só, construíram aqui 2 Sukkot, né? 2 Sukkah. E a tradição é que nós ou dormimos na Sukkah durante os dias de Sukkot, ou nós apenas temos as nossas refeições dentro da Sukkah. Os jovens essa noite estarão passando essa noite dentro da Sukkah e teremos uma programação especial para eles, em alusão ao cumprimento dessa mitzvah. E por que estuda Eclesiastes? Porque a Sukkah fala do quão temporária é a nossa vida, do quão frágil é a nossa vida. Gente, essa nossa passagem pelo mundo, o que são 80 anos, 90 anos, no mais 100 anos, comparado com uma eternidade? Né? O que são 90 anos, comparado com uma eternidade com Deus, uma eternidade em comunhão com Ele? Então, quando Deus manda o judeu habitar 7 dias no ano, dentro de uma tenda dessa, dentro de uma estrutura dessa, é porque Ele quer que o judeu aprenda que essa vida é temporária, que essa vida é frágil, que nós devemos galgar tesouros, não aqui, mas no céu. Que nós devemos ter a nossa moral de acordo com a moral divina e não a moral do mundo. Meus irmãos, Yeshua não poderia estar mais certo quando ele disse que esse mundo já está no maligno. O mundo já está em trevas. O sistema do mundo dorme, jaz. O mundo jaz no maligno. Esse jaz é de dormir, é de quem está morto. Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz humanidade. É isso que ele quis dizer. A humanidade dorme num sono profundo. A humanidade dorme sendo enganada, a humanidade dorme num sonho, como eu disse aqui em algumas porções anteriores, numa fantasia. O mundo hoje vive numa fantasia. Não querem saber dos princípios de Deus, as pessoas não querem saber da verdade. Gente, tem um fenômeno agora na pós-modernidade que é isso. As pessoas, os povos, os governos, não se interessam pela verdade. Não se interessam. As pessoas estão desenvolvendo uma aversão à verdade. A verdade incomoda, a verdade é ludibriada, a verdade é enganada, com palavras de lisonja, palavras falsamente amorosas, estão desviando a verdade, estão desviando os olhos das pessoas do que realmente está acontecendo. Isso é no mundo todo, isso é em Israel, isso é na Europa. Nós estamos vivendo na Europa agora uma expansão islâmica, maior até que nos dias de Maomé. Se você pensar bem, culturalmente o islamismo nunca avançou tanto igual agora. Agora não tem mais a jihad com a espada na mão, agora a jihad é cultural.
Eles entram nas universidades, entram nos meios e aplicam os princípios ali do Islã. A Europa está sendo dominada. E é tabu, ninguém pode falar disso. É politicamente incorreto. Taxaram a verdade de politicamente incorreta. Nosso país, escândalos após escândalos, as pessoas desviam a atenção pública da verdade, desviam a atenção pública dos fatos. Olha Sucá, uma estrutura frágil, uma estrutura que você depende, você não tem parede para te proteger, você não tem telhado para te proteger, você não tem uma estrutura forte em quem confiar, na qual confiar, você confia só em Deus. Por isso que essa época é importantíssima para nós. E a Sucá, de acordo com a porção que nós vamos estudar hoje à noite o Rabino vai falar mais sobre isso, sobre a festa em si. Tem tanta coisa que a gente poderia falar hoje, tem as 4 espécies, né, que o judeu ora todas as manhãs, dando uma bênção especial para cada uma das espécies, tem a respeito da Sucá, tem muitas coisas. Mas eu gostaria de falar sobre a porção de hoje, que trata também desse assunto, e escolheram lá, como eu disse, Esdras e Neemias, uma porção para mim extremamente enigmática. E eu quero expor esse enigma para você aqui, esse mistério, e também propor uma solução para ele junto com você. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, no verso 12. Começa assim. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, tu disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Ora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera esta nação o teu povo. Meus irmãos, passa despercebido numa leitura superficial. Mas se você presta atenção nesse texto, o que Moisés estava clamando a Deus? Conhecer o caminho de Deus? Você acha que Moisés não conhecia o caminho de Deus, meu irmão? Moisés teve o seu primeiro encontro com o Eterno. Aliás, ele já é fruto de um milagre. Ele era um bebê condenado à morte que Deus o livrou das mãos de Faraó e foi criado dentro da casa de Faraó. Depois ele encontra Deus ali, o anjo do Senhor na sarça ardente. Deus comunicava com ele, o anjo falava com ele como quem fala face a face, falando as palavras de Deus a ele. Um homem que saiu da sua terra lá de Moabe, como um pastor, trabalhando para o sogro. É enviado até o Egito. E lá, através dele e de Arão, seu irmão, eles veem aquelas 10 pragas, aquelas 10 maravilhas, atingindo a terra do Egito, e no final, a última praga, os filhos de Israel sendo milagrosamente poupados, o povo saindo do Egito. Meus irmãos, o evento do Mar Vermelho, do Yam Suf, o mar se abrindo, um povo passando em terra seca. Deus, a Bíblia diz que Deus colocou escuridão entre os egípcios e os israelitas, para que os egípcios não avançassem e alcançassem os israelitas, enquanto ainda estavam atravessando o mar, aos pés secos. O exército do Egito é destruído ali no Mar Vermelho. Os filhos de Israel continuam, têm a experiência fantástica do Sinai. Eles veem a glória de Deus, eles veem a voz de Deus. Leia Êxodo capítulo 20. Moisés sobe ao monte. Moisés estava subindo pela segunda vez, meu irmão. Moisés se encontrava com o Senhor diariamente na tenda da congregação. Moisés clamava, o povo tinha vitória. Moisés clamava, os inimigos eram consumidos. Moisés via a glória de Deus todos os dias. Então como assim ele pede, nessa altura do campeonato, para conhecer o caminho de Deus? Será que ele não conhecia o caminho de Deus? Será que um homem que viu tantos milagres, será que um homem que conversava com Deus face a face, leia o capítulo anterior, será que um homem desse não conhecia ainda o caminho de Deus? Amigo, olhe para mim, o que Moisés está clamando a Deus na verdade? É a pergunta que eu faço para você. Leia nas entrelinhas, os textos judaicos são assim,
Você nunca deve ler apenas na superficialidade, porque se a superficialidade já te abençoa, imagina se você começa a cavar mais profundo. É o que eu quero fazer com você hoje. Quero fazer uma série de midrash aqui, para você entender o que Moisés estava pedindo realmente para Deus, que é na verdade o que você e eu devemos pedir hoje ao Senhor. Eu conheço o caminho de Deus. Não foi isso que Moisés quis ver. Não foi isso que Moisés quis conhecer. Vamos acompanhar aqui. No verso 12, contudo disseste, conheço pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Porém, não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Meus irmãos, Moisés tinha uma questão. Até esse ponto, eu quero que vocês entendam isso. Até esse ponto, quem se comunicava com Moisés? Quem conversava com ele na tenda da congregação? Quem conversava com ele no verso 11 do capítulo anterior, face a face? Quem conversava com ele? A Bíblia diz quem conversava com ele. Verso 11, aliás, do próprio 33, né? Conversava face a face. O que é isso? Deus conversava face a face. Sim, mas como Deus conversava com ele face a face? Através de quem Deus conversava com ele? Através de quem Deus dava instruções a Moisés? Através do seu anjo. Havia um mensageiro, havia um anjo determinado para se comunicar com Moshe, com Moisés. Esse anjo falava pela boca de Deus. Mateus, está escrito aqui que é o Senhor. Sim, mas também está escrito que ninguém consegue ver ou permanecer na presença de Deus sem ser consumido. Então, quando diz aí que era o Senhor, a Bíblia está aplicando o princípio da representatividade, que muitos cristãos entram em paranoia com esse princípio. E é um princípio muito importante você compreendê-lo. Quando Deus envia um representante, aquele representante fala na autoridade de Deus. Ele fala como se fosse Deus ao povo. A forma como as pessoas recebem o representante é, na verdade, a forma como estão recebendo a quem? A quem enviou. Aquele anjo falava as palavras do Eterno a Moshe, e Moisés o tratava como sendo o próprio Deus. É comum homens, quando têm contato com anjos mensageiros do Eterno, eles fazerem o quê? Eles se prostrarem. Porque a nossa matéria é afetada por essa divindade. Meu irmão, o nosso corpo é corruptível. Nós não conseguimos subsistir à glória de Deus. Nós morremos. Deus, por isso que Deus tem que usar os seus mensageiros. Porque é uma forma de nos comunicarmos com o Eterno e não sermos consumidos. Quem é o homem para conseguir ficar diante da glória de Deus? Então Moisés se comunicava com esse anjo, e o anjo conversava com ele, e diz aqui que essa divindade, esse anjo conversava com ele, face a face. Face a face. Como nunca antes havia sido. E no entanto, Moisés vira para o Senhor e diz: olha, eu quero saber quem vai conosco. Eu quero saber através de quem nós caminharemos. Eu quero saber quem que vai andar conosco e vai nos separar das outras nações. Eu quero saber quem vai nos guiar à terra prometida e mais, quem vai nos guiar ao eterno Deus Criador. Eu quero saber o teu caminho. Eu quero saber o teu caminho. Ele não se referia ao caminho até Canaã. Ele não se referia às leis de Deus, porque ele havia recebido as leis de Deus. Ele já conhecia as leis. Ele já conhecia a Torá. Estava subindo pela segunda vez para poder Deus escrever uma outra cópia, porque ele quebrou. Por quê? No capítulo anterior, o que aconteceu? O povo de Israel adorou, sob influência dos egípcios que saíram com eles, o deus Apis. Aquele deus que era um boi, não é? Um deus egípcio. Moisés voltou, ficou com tanta raiva que quebrou as tábuas. Aí estava tendo que subir agora para Deus lavrar. Ele lavrou as tábuas e Deus ia escrever de novo nas tábuas.
que me faças conhecer o teu caminho. Em hebraico, derer. Diga, derer. Derer. Esse CH é lido como som de R, derer. E o que significa o derer em hebraico? Uma expressão, um substantivo que é muito usado na Bíblia. O caminho de Deus. O caminho da salvação. Segundo o caminho ao qual chamam de seita, estou hoje aqui sendo julgado. O que eles querem dizer com isso? Caminho no original significa a maneira pela qual podemos chegar à presença do Criador. Em outras palavras, o acesso ao Criador. Esse é o caminho. É o acesso a Deus. Então, se você interpreta no contexto original, a quem ou o que Moisés estava implorando a Deus para que ele conhecesse? O caminho de Deus, o caminho de Canaã, provavelmente ele sabia. Não precisava saber porque a nuvem iria guiá-lo. O caminho de Deus, a lei, não, porque a lei ele já tinha recebido. Ele queria ter a revelação do Messias. Moisés queria conhecer o Messias. Moisés queria ver a sua glória. Moisés, mais do que isso, Moisés queria ver a manifestação desse Yeshua, desse Messias, desse Cristo. Ele queria ver a manifestação desse Cristo. E queria saber se esse Cristo seria com Israel. Porque Israel não conseguiria, não subsistiria sem a presença desse Messias. Moisés não se conteve com um anjo que iria acompanhar o povo. Moisés não se conteve com a coluna de nuvem, a coluna de fogo à noite. Moisés queria ter a presença do ungido de Deus como identidade do seu povo. E ele deixa isso bem claro aqui no verso 16. Olha o verso 12. Não, vamos voltar. Olha o verso 13. Ele fala: se achei graça aos seus olhos, rogo-te, que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Olha aqui, gente. Ele quer conhecer o caminho para quê? Para que ele possa conhecer o próprio Adonai, o próprio Deus. E considera que esta nação é o teu povo. Agora você tem que entender o que acontece aqui realmente. Quando Moisés clama a Deus que pudesse conhecer o caminho, que na minha opinião ele estava pedindo para conhecer o próprio representante, o próprio Yeshua, ao qual ele já tinha revelação, a resposta que ele obteve está no verso 14, preste atenção. Quem responde a Moshe nesse verso 14? Aí que está o segredo de você entender esse texto. Olha a resposta que é dada a Moisés, verso 14. Respondeu-lhe: as minhas faces irão contigo. Subitamente, o eterno Criador se revela a Moisés como tendo o quê? Faces. E eu já expliquei para vocês conhecem, todas as vezes que a presença de Deus é comparada com algo material, o braço de Deus, a mão de Deus, o rosto de Deus, até o nariz de Deus, é um fenômeno na Bíblia que a gente chama de Shekhinah. O que é a Shekhinah? Que as pessoas conhecem como Shekinah, mas o hebraico é Shekhinah. O que é a Shekhinah? Shekhinah é a manifestação de Deus por intermédio de outra pessoa, de forma que você possa ver e entender a Deus. Geralmente, essa forma de manifestação, Deus utiliza o seu próprio Filho. Porque Deus não tem face. Deus não tem braço. Mas o Messias tem. Porque nós fomos criados à imagem dele. Ele tem corpo. Ele tem forma. Ele tem rosto. Subitamente no verso 14, a pessoa que responde a ele diz: as minhas faces irão contigo. Quem respondeu a Moshe nesse verso 14? O próprio Yeshua. Moisés obteve no verso 14 o pedido dele no verso 13. Me deixe conhecer o caminho se revela a ele e diz: olha, eu seguirei com você.
E aí Moisés responde a esse caminho. Olha só, gente, que interessante. Aí ele começa a conversar com esse caminho. Ele diz, olha, se a tua presença não for comigo, primeiro comigo, não me faça subir deste lugar. Porque como é que nós vamos saber que nós achamos graça e que nós somos o teu povo, se tu não andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos esses povos da terra, eu e o teu povo. Meus irmãos, eu quero analisar com você alguns textos de homens que tiveram a revelação do caminho. Vamos construir uma midrash aqui para vocês. Esse texto é fantástico. Eu vou usar muito o hebraico no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer um estudo. Eu não estou pregando, estou conduzindo um estudo de Shabat com você, Shabat de tabernáculos. Veja esse texto aqui que eu preparei em hebraico para você. Vamos tentar lê-lo. Olha. Asquilá eu vou prestar atenção, eu vou atentar, eu vou ficar atento. Bederech tamim, ao caminho perfeito. Matai tavo elai, quando é que você vai vir ter comigo? Isso é a palavra de Salmo 101, Davi escrevendo. Preste atenção, olha as palavras. Atentarei ao caminho perfeito. Ponto. Aí ele continua, fazendo uma pergunta a este caminho perfeito, qual é o sujeito da oração. Quando virás a ter comigo? Matai tavo elai, a gente usa essa expressão até hoje em hebraico. Quando é que você vai vir me encontrar? Quando é que você vai vir e ter comigo? Etaler, andarei, betam levavi. Betam levavi é integridade do meu coração. Andarei na integridade do meu coração. Bekarev beiti, dentro da minha casa. Vamos traduzir aqui, o que ele está dizendo? Prestarei atenção no caminho perfeito. Quando virás a mim, andarei em integridade de coração, quando estiveres perto de mim, na minha casa. É a tradução do versículo. Tradução de acordo com o original. Olha que fantástico isso. Ele exalta esse caminho, o caminho perfeito, Derech Tamim, e aí ele fala, quando é que eu vou ter contigo? Quando é que o Senhor vai vir comigo? Eu vou conseguir andar em integridade de coração, ou seja, só vou conseguir andar em perfeição, se, ó caminho perfeito, estiveres comigo na minha casa. A imagem que nós temos aqui em hebraico é de um convidado. Por isso que é perfeito para essa época, porque em Sukkot, em tabernáculos, nós temos dentro da Sukkah, é decorado com o nome de 7 convidados, que em aramaico a gente chama de ushpizim. Ushpizim é convidado. E durante Sukkot, tabernáculos, a cada dia da festa, nós estudamos sobre um convidado. Quais são os convidados? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, José, Davi, e eu acrescentei o 8º, para o último dia, o dia mais importante, Yeshua. Ele é o convidado mais importante. 8, um para cada dia da festa. E nós estudamos a cada dia um convidado diferente. Hoje estudaríamos sobre Jacó, eu acho, né? É um convidado, está convidando para entrar. Quando estiveres comigo na tua casa. O que é esse caminho perfeito? Que os sábios de Israel, que os homens de Deus tinham visão dele. Meus irmãos, olha esse outro texto aqui. Está lá em 2 Samuel 22, 31, que é o salmo que Davi escreveu, correspondente ao salmo 18. Olha aqui o que Davi escreveu em 2 Samuel, capítulo 22. Por que eu estou falando isso? Porque a atitude desses homens de Deus são atitudes que nós devemos ter hoje. Olhe, o famoso cântico de Davi, 2 Samuel 22, verso 31. Vamos ler em hebraico.
Vamos ler em hebraico. Ha'el tamim darko. Ha'el tamim darko. O que significa isso no original? Quanto a Deus, tamim darko, perfeito é o seu caminho. Quanto a Deus, perfeito é o seu caminho. Meus irmãos, é necessário. Olha a imagem que os homens de Deus estão fazendo. Moisés pede para conhecer esse caminho. Ele queria conhecer o caminho. Aí eu parei na história para poder analisar sobre esse caminho. Depois nós vamos voltar lá em Êxodo 33. Davi fala que admirava esse caminho, que procurava esse caminho, que atentava para o caminho e convidava o caminho para estar com ele na casa dele. Tem um outro texto que para mim é muito importante, porque essa palavra caminho, os gentios nunca entenderam esse conceito. E Paulo, quando está se defendendo lá no Sinédrio, se eu não me engano perante Félix, está lá argumentando com um orador lá que surgiu, um do Sinédrio lá começou a discursar contra Paulo, e aí olha o discurso de Paulo lá em Atos 24. Preste atenção, agora eu estou construindo em você a imagem do caminho para o judeu. Olha o que Paulo responde para aqueles judeus e para aqueles pagãos ali. Romanos. Porém, confesso-te. Está respondendo para o governador. Confesso-te. Que segundo o caminho. Meus irmãos, você tem que entender que a mentalidade da coisa, o discurso todo, a essência desse diálogo, só tem sentido em hebraico. Paulo pode até ter falado latim nessa ocasião, mas os conceitos que ele usa são conceitos hebraicos. O que ele quis dizer quando ele disse que segundo o caminho? Segundo o Haderer. Segundo o caminho, a quem chamam de seita. Como assim? O nome que as pessoas davam para este caminho era seita. Por quê? A seita dos nazarenos. Então quem era o caminho? O nazareno. Se todo mundo que seguia o nazareno era do partido do nazareno, era seita, então Paulo está falando, olha, segundo o nazareno, aos quais os que o seguem eles chamam de seita, sirvo ao Deus de nossos pais, está falando com judeus, Abraão, Isaque e Jacó, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Isso é Paulo depois da sua conversão, anos depois da sua conversão. Eu diria aí pelo menos uns 20 anos depois que ele nasceu de novo. Que diz que passou 14 anos na Arábia, depois ele voltou, onde ele está acontecendo isso aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Segundo o caminho, segundo o Messias, eu sirvo ao Deus de nossos pais, ou seja, a fé do apóstolo Paulo tinha uma identidade. Que Deus que o apóstolo Paulo seguia? O Deus dos patriarcas. Quais patriarcas? O Deus de Abraão, Isaque e Israel. É a identidade que Deus se revela ao longo do Antigo Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Israel. Ah, mas Deus é Deus de todas as nações. Sim, mas ele escolheu ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. E segundo esse Deus, Paulo seguindo esse Deus, servindo esse Deus, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Meus irmãos, isso aqui é a base para mostrar que se você, assim como eu, seguimos o caminho, se você segue o caminho comigo, que no original aqui pode ser derer ou netiviá, se você segue esse caminho comigo, se você segue servindo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Você tem que tomar como parâmetro para o seu juízo aquilo que está na lei e escrito nos profetas. Seguir o caminho implica em ter como parâmetro a Torá de Deus, a lei de Deus e os profetas de Israel. Tanto é que os apóstolos em Atos capítulo 2 perseveravam em qual Torá? Na Torá dos apóstolos e nos escritos dos profetas. Jesus, quando admoestava os doutores da lei, falava: olha, a lei, Moisés e os profetas falam a meu respeito. Eu só estou aqui hoje como cumprimento daquilo que eles disseram. Por isso, meus irmãos, que nós estamos investindo aqui nessa casa. O Ensinando Sião está investindo. Por quê? Número 1, eu quero revelar ao mundo cristão o caminho. Porque criaram outro caminho. Tiraram o caminho do seu contexto original. Tiraram o caminho de Deus do seu povo. Moisés falou para o povo: eu quero que você seja comigo, eu seja por mim, seja pelo teu povo. É um povo dele. Ele tem um povo. O ancião Simeão, quando consagrou lá Jesus no templo, em Lucas, se não me engano, no capítulo 2, ele ergue o menino Jesus e diz o quê? Despede, Senhor, o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Glória para o teu povo Israel e luz para a revelação aos não-judeus. Quando José tem o sonho a respeito do nome do menino, o que o anjo faz para ele? Fala para ele: vai chamar o menino Yeshua, porque ele o quê? Yoshia, porque ele salvaria ou salvará o seu povo dos seus pecados, falando a respeito do menino. Então o menino tem um povo. Esse Messias tinha um povo. Hoje querem pegar esse caminho e tirar o povo do caminho. Querem separar o caminho do seu povo. Querem separar o Deus Criador da sua identidade, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas querem ter como parâmetro de fé não aquilo que a lei prescreve, não aquilo que os profetas prescrevem, mas o que homens prescreveram ao longo da história. Homens, muitos deles, que não faziam a mínima ideia do que era ser um discípulo de Jesus, um servo do Deus Altíssimo. Meus irmãos, isso não pode ser parâmetro para a nossa fé. Paulo está dando testemunho, o parâmetro para a nossa fé é o que está na lei e nos profetas, interpretados de forma correta. Então, quando você é confrontado com uma doutrina, não fique com medo de ser chamado de herege, não, está entendendo? Escute, fique com medo de ser chamado de herege, não, porque Paulo era chamado de herege, Pedro era chamado de herege, João era chamado de herege, a igreja em Jerusalém era chamada de herege. Por quê? Porque elas viviam de acordo com o que estava na lei e nos profetas. Eram chamados de seita. Então, se hoje, 2000 anos depois desses eventos, alguém chega para mim: porque vocês não creem no dogma augustiniano do capítulo 34, verso 3. E por que eu não creio no que uma pessoa escreveu há 1800 anos, eu sou herege? Porque eu não acato como autoridade espiritual sobre a minha vida, eu sou herege? Se você não crê nesse dogma, você não é parte da igreja. Então tá, eu não vou só parte da sua igreja, fico feliz em não ser. Desse grupo eu não quero ser. Por quê? É um grupo que se baseia em quê? Na autoridade de homens e não na autoridade da lei dos profetas. Esse é o meu referencial. Esse é o meu referencial. Na forma como os apóstolos mostraram essa Torá para o mundo, esse é o meu referencial. Fique com medo de ser chamado de seita, não. É assim mesmo. Paulo falou lá para o Félix e para o Sinédrio, de acordo com o caminho, a quem chamam de seita, por quê? Está chamando é o próprio caminho de seita. Vamos continuar avançando. E aí Jesus mata a questão, não é? O que ele fala?
lá em João capítulo 14. Respondeu-lhe Jesus: Ani haderer, eu sou o caminho. Agora escute, quando Jesus falou essas palavras, quando ele soltou, e ele falou isso aqui em hebraico, me desculpem aí os teólogos, mas eu tenho certeza que ele não falou grego, muito menos latim. Ele estava lá em Israel, próximo do Rio Jordão, só judeu, e ele proclamou em alta voz: eu sou haderer. A quem que ele estava se conectando? Na cabeça de todo judeu que estava lá ouvindo ele, o que o judeu lembrou quando Jesus falou que ele era o caminho? Imediatamente, meu amigo, o judeu lembrou lá de Êxodo capítulo 33. Moisés implorando. Gente, olha como é que é importante o contexto judaico. Se você não aprende o contexto judaico, você não absorve a riqueza das palavras de Jesus. Quando Jesus falou, eu sou Haderer, eu sou o caminho, imediatamente o judeu lembrou de quem? De Moisés. Antes, Deus lembrou de quem? De Abraão. Anda no meu caminho e ser perfeito. Olha que ele já tinha dado esse mandamento lá para Abraão. Anda no meu caminho. Anda naquela pessoa que eu coloquei como acesso a mim. Você vem a mim através dele. Ele é o caminho. Você me vê através dele. Ele é o caminho. Você me entende através dele. Ele é o caminho. Você recebe bênçãos através dele, porque ele é o acesso a mim. O judeu, quando ouviu isso aqui, lembrou de Moisés. Rogo-te, mostra-me, dá-me a conhecer o teu caminho. Gente, em hebraico aí, ele queria conhecer uma pessoa. Por isso que os cristãos às vezes não entendem. Essa expressão que ele pediu, é uma expressão que é usada para você conhecer outra pessoa. Me apresenta fulano. É isso que ele usou aqui em hebraico, só que ele pediu para conhecer o caminho. E o caminho responde: as minhas faces estarão contigo, e eu te envolverei com descanso. Ele recebeu a resposta na hora. E aí ele continua pedindo. Falou: olha, caminho, o Senhor tem que ser conosco. Comigo, primeiramente, que vou guiar o povo. E com o teu povo, porque o povo é teu. Se o caminho não for conosco, nós não podemos sair daqui, por quê? Seremos destruídos. É o caminho em nós que nos diferencia. É o que ele está falando aqui. No verso 16. E aí Jesus diz: eu sou Haderer, Haemet e Hachaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o que ele disse ainda, ele complementa. Ninguém chega até o Pai, se não for através de mim. Gente, ele está se identificando com esse caminho perfeito que os homens da Bíblia descrevem. Você entendeu como é que para a plateia judaica que estava ali, essas palavras de Jesus soaram muito mais profundas do que muitas vezes para nós hoje? Ele é o caminho de acesso a Deus. Ele é a via pela qual você consegue se comunicar com Deus e não ser destruído. Agora eu fico pensando, por que existe tanta bagunça na cabeça de cristãos, desde o século I, com relação a esse caminho? O caminho é Deus, o caminho não é Deus, o caminho é divino, o caminho não é divino, o caminho é adorado, o caminho não é... Por quê? Basta estudar sobre o caminho para você ter todas essas perguntas respondidas. O que eles querem é fazer dogma. Eu não quero fazer dogma. Eu quero estudar com você a respeito do caminho. Você vai ver quem é esse caminho. Você vai ver como as pessoas se portavam diante desse caminho. Você vai ver que o caminho é o motivo da sua vida. Você vai ver que o caminho é aquele que te leva a Deus. Você vai ver que sem o caminho você não é nada. Você está perdido. Porque você não tem acesso a Deus. E eu achei interessante porque quando Jesus fala lá, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, na minha opinião,
Para os judeus que ouviram essas palavras de Jesus no Apocalipse 3, ele estava fazendo uma midrash com o Salmo 101 que a gente leu aqui. Ó caminho perfeito, atentarei em ti. Terei o coração puro, íntegro, quando estiveres comigo na minha casa. O que Jesus fala lá em Apocalipse 3, verso 20? Vamos ler? Meus irmãos, não pode tirar as escrituras do seu contexto original. Você mata as palavras de Yeshua. Como o Shuna falou, se você, escute, eu vou falar uma coisa meio pesada, mas se você tira o caminho desse contexto, se você tira Jesus do contexto original, se você tira Jesus das profecias, se você tira Jesus do meio do seu povo, se você tira Jesus do meio do seu discurso, do contexto, você está vendo que tem um contexto? Quando Jesus abre a boca, ele conectava milênios de história do povo judeu. Ele não soltava palavras assim, à torta e à direita, não. Ele conectava toda aquela expectativa, o caminho de Abraão, o caminho que Moisés pede para ver, o caminho que Davi pediu para entrar na casa dele, o caminho de Salomão, o caminho de Isaías, o caminho de Ezequiel. Eu sou o caminho. Todo judeu entendia a quem ele estava se referindo. Agora, se você joga fora essa história toda, se você joga fora o contexto de Abraão, a identidade do Deus de Israel, se você joga fora Israel, se você joga fora o hebraico, se você joga fora a cultura judaica e quer criar uma religião 100% anti-judaica, você faz de Jesus um ídolo. Jesus é transformado num ídolo. Não se pode adorar a Yeshua, a Jesus, fora do contexto original, no qual ele veio. Ele mesmo diz lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Vamos ver quem é esse caminho. Eis que estou à porta e bato. Porta de quê? A sua casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei, farei uma festa com ele, e ele comigo. Quem é esse que vai abrir a porta e que Deus vai festejar, Jesus vai festejar com ele? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. É o caminho, meus irmãos. Ele é o método, ele é o meio. E também o fim. Eu acho que Davi deve ter escutado essas palavras, deve ter se alegrado tanto, né? Que ele escreveu, entra na minha casa. Tem uma música aí, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Uma música meio judaica, né? Você pensar bem, é um contexto de... O judeu tem essa coisa que esse que representa Deus na sua totalidade, ele tem que viver comigo, ele tem que ficar comigo o tempo todo. Ele tem que ficar na minha casa, tem que jantar comigo, almoçar comigo, tomar café comigo. Ele tem que ficar comigo o tempo todo. Vamos continuar para a gente encerrar. Aí eu disse para você, né? Na minha opinião, o próprio caminho responde a ele no verso 14 do capítulo 33. Dá-me conhecer o teu caminho. Aí o caminho, veja, as minhas faces estarão contigo. Eu te darei descanso. Puxa vida. Aí Moisés fala, que bom, o Senhor tem que ser comigo, tem que ser com o seu povo, para nos separar. E o discurso continua. Aí, gente, entra no ápice da nossa mensagem. Aí que para mim é o mais enigmático. Porque olha só, o caminho se revelou a ele. Só que ele continua o discurso. Traduzindo aqui o verso 14 do original, as minhas faces, o que significa isso? A minha manifestação, a minha Shekhinah, andarão contigo, e o meu consolo será para ti. Meu conforto, meu consolo será para ti. É o original do verso 14. Aí, Moisés não para por aí. Moisés vai além. Por isso que ele é Moisés. Porque o que ele diz?
Aí Moisés faz o pedido no verso 15 e 16. O caminho responde para ele. O que o caminho responde para ele? Tudo bem, isso aí que você me pediu também, eu vou fazer. Olha aí o verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Qual que é o problemático aqui nesses textos, nessa narrativa no original? É que o caminho, como ele representa, como ele é o acesso a Deus, o caminho é tratado como Deus. O caminho representa a Deus. O caminho é Deus. Ele leva ao Criador. Mas por ele ter sido escolhido pelo Criador, né? E ele ter sido levantado pelo Criador para se vir como caminho ao Criador, o caminho também é Deus. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele é o caminho. Então as palavras que são usadas por esses homens, a mesma coisa acontece quando o anjo aparece para os homens. Você já viu que nos discursos, o homem que recebe a visita de um anjo, chama o anjo de Senhor? Você já viu que o homem chama o anjo até de Adonai, de Yud, Rei, Vav, Rei? Tem vezes que acontece. Porque aquela divindade é manifesta ali. Então o que está acontecendo nesse diálogo? Quem está se dialogando com Moisés agora é o próprio caminho. Só que Moisés, gente, faz uma coisa que para mim foi impressionante. Ele vira para esse caminho que já tinha se revelado a ele lá no verso 14. Eu vou com você, eu vou te seguir, eu vou te dar conforto. Moisés ainda não se contentando, ele devia estar maravilhado com aquele caminho que foi manifesto a ele ali. O que ele pede? Olha o pedido dele. E ele pede ao caminho, olha só. Rogo-te que me mostre a tua glória. A gente entenda o pedido de Moisés. O que ele pediu para o caminho mostrar para ele? Moisés queria ver o caminho na sua manifestação plena. Veja bem, o caminho se manifestou a Moisés, mas mesmo o próprio caminho tinha que diminuir um pouco a sua glória, para quê? Porque senão Moisés não conseguia nem sobreviver, meu amigo. Então, o caminho ele tinha uma forma de se apresentar, por isso que na tenda da congregação, nós tínhamos a tal da nuvem. Lembra lá da nuvem que descia, e aí Moisés conversava com o anjo? Por que tinha que ter nuvem? Porque Moisés não conseguia subsistir. Se o representante de Deus viesse ali na sua forma plena, ele morria. Então tinha que ter a nuvem, tinha aquela coisa toda. E aqui no caminho, Moisés vai além. Ele pediu para morrer com isso aqui. Isso aqui para mim é um pedido de suicídio. Porque ele falou: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu peso, mostra-me a tua revelação plena. Eu quero ver o Senhor pleno na tua glória, na tua majestade. E pá. Agora Moisés clama ao caminho: mostra-me a tua glória, a tua manifestação plena. O verso 19 não é a resposta ao pedido do verso 18, mas sim a continuação da promessa. Muita gente acha que o verso 19 é a resposta. Ele pediu: deixa eu ver a sua glória. Aí o sujeito, o caminho responde no verso 19. Mas não. O verso 19 é a continuação da promessa que já estava sendo dada para ele. O que a promessa diz? O que o caminho disse para ele lá no verso 14? As minhas faces estarão contigo, eu vou te dar descanso. Verso 19 continua. O caminho ainda não está respondendo o pedido dele de ver a glória. Ele está continuando, olha só. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Aí tem que ler no original. Me desculpa, mas no português bagunçaram tudo, mudaram a tradução. Vamos voltar para o original, olha aqui. Tem que estudar hebraico, meu irmão. Tem que estudar hebraico.
Você não precisa saber conversar em hebraico sobre filme, sobre política, sobre economia, mas você tem que saber o mínimo para você poder ler a Bíblia no original. Porque você perde muito com uma tradução para qualquer outra língua. Olha o que o texto diz no original, a resposta do verso 19. Ani, avir, kol tuvi. Eu passarei toda a minha bondade, kol tuvi, toda a minha bondade, alpanecha, sobre você. Eu passarei a minha... O sentido aqui é como se você passasse um pano no rosto de alguém. Passar sobre a face, que está no original. Eu vou passar na sua face a minha bondade. E não só passar sobre. Al é a preposição que é usada aqui, ó, que dá a ideia de quê? De cobrir. Eu cobrirei você com a minha bondade. Como se fosse um manto. Vakarati Beshem Adonai. Olha a resposta do verso 19 no original. Passarei sobre você a minha bondade e clamarei em nome do Senhor. É o que está falando no original. Passarei do seu rosto a minha bondade e clamarei em nome de Adonai. Espera aí. Você está vendo como é que se você não tiver o contexto original, você entra em paranoia? Você fica meio doido. Por quê? Ué, como assim? Deus falando que vai clamar em nome de Deus? Gente, o caminho estava se referindo ao Pai. O Senhor Moisés, eu vou passar sobre você, vou te cobrir com a minha bondade. E nesse momento, eu vou clamar ao Pai. Eu vou clamar em nome do Pai. Eu passarei toda a minha bondade diante de ti e clamarei em nome do Senhor. Olha a resposta que foi dada para ele. O que prova que era o caminho que estava falando com ele. E não o próprio Deus Criador. O caminho seria o veículo. E o caminho clamaria em nome de Adonai. Invocaria para Moshe o nome de Adonai, o nome do Deus Criador. Para que Moisés tivesse a sua bênção com o povo de Israel no deserto. No verso 20, vamos ler o texto. Então, aí ele continua a promessa. Aí no verso 20, aí sim o caminho responde para Moisés. Gente, verso 20, você vai ver aqui quem é o caminho. Olha como que esse caminho é tratado na Bíblia. E acrescentou, o caminho respondeu para ele: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés pediu para ver a face dele? Moisés pediu para ver a sua glória, a sua manifestação plena. Só que o caminho respondeu para ele: meu amigo, se eu me revelar totalmente a você, você sucumbirá. Porque ninguém pode me ver a minha glória, ver a minha manifestação plena, com esse corpo e sobreviver. E aí ele continua, né, a passagem. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amigo, olha a linguagem que esse caminho usa para Moisés. Eu vou colocar a mão no seu rosto, eu vou passar com a minha glória, você vai ver as minhas costas. Todas as vezes que Deus se manifesta a um homem com forma, está falando do caminho. Foi o caminho que passou pela fenda. Gente, você entende
que no judaísmo messiânico, Jesus é muito mais do que se pregam por aí fora? No judaísmo messiânico, esse texto aqui refere-se a Jesus, não refere-se a Deus, não. E se a coisa segue uma hierarquia, se com Jesus a coisa já é assim, imagina com Deus Criador. Não tem que parar com esse negócio que judeu messiânico, vocês diminuem a função de Jesus. Pelo menos aqui não. Aqui não. Olha como o caminho é tratado, gente. Segundo o conceito original, o caminho, nem a glória do caminho você pode ver e sobreviver. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso Yeshua. Agora você imagina só, para a gente terminar. Meus irmãos, daí, desse texto, você não só aprende sobre a natureza de Jesus, como ele é glorioso, como ele é poderoso, como ele é o escolhido de Deus para que as pessoas possam ir ao Pai, mas você entende o quê? Que a total revelação do Messias, se Jesus se revelasse totalmente na sua glória, como Moisés pediu, essa total revelação só pode ser acompanhada de uma ressurreição e o corpo glorificado. Se há, por isso que lá em Apocalipse, quando Jesus se revela, e você já leu as passagens de Apocalipse que fala sobre o Filho de Deus, né, vindo com um manto tinto, né, com um manto púrpura, e os seus olhos saíam, da sua boca saiu como uma espada, os seus olhos eram como o sol, o tal. Essa imagem que João teve, João estava numa visão, ele foi teletransportado, em glória. João estava em espírito, porque se ele tivesse presenciado esses eventos como corpo, ele morreria. Porque ele viu a manifestação da glória. João viu em Apocalipse o que Moisés pediu para ver. A manifestação do caminho, na sua glória. João viu o caminho manifesto em todo o seu peso, em toda a sua glória. Agora a coisa é uma coisa associativa. Imagine só. Lá em Daniel, no capítulo 10, minha mãe gosta muito de Daniel, se especializou nesse profeta. Lá em Daniel, no capítulo 10, nós vemos uma das primeiras experiências que Daniel tem com um ser. Ele chama esse ser de o homem vestido de linho. Se você pega a mesma palavra em hebraico, homem vestido de linho, e compara com Apocalipse, você vai ver que quem Daniel viu sobre as águas, né? Tinha um rio, estavam lá cativos. Quem ele viu sobre a água foi um dos 7 anjos de Apocalipse, capítulo 15. Os 7 anjos com os flagelos divinos. Ele viu, foi um desses anjos, porque esses anjos eram chamados de homens vestidos de linho, cingidos de ouro. E foi exatamente essa descrição que Daniel tem. Então ele viu um dos 7 anjos de Apocalipse 15. Foi o anjo que apareceu para ele e começou a contar as coisas que iam acontecer para ele no futuro com Israel. Tem gente que acha que foi Miguel, não foi Miguel. Miguel vem com ele. Esse anjo chega para Daniel lá em capítulo 7 e fala assim: Daniel, eu estou vindo aqui por sua causa, mas eu me delonguei porque o príncipe da Pérsia me resistiu. Então eu tive que vir com um outro príncipe que é maior que ele, o príncipe Miguel, que é o príncipe do teu povo, e aí sim eu consegui chegar. Então Miguel, daí que a gente surge com a tradição que Miguel é o anjo que guarda Israel. E esse anjo lá de Daniel 10 fala isso para Daniel: Miguel é o anjo do teu povo, é o príncipe do teu povo. Tem o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o príncipe de Israel, que é Miguel, Michael em hebraico. Então, gente, olha esse texto de Daniel capítulo 10, a partir do verso 4, olha só. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e o faz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Amigo, ele está falando de um anjo. Se ele está falando desse anjo, e se esse anjo lá de Apocalipse 15 tem essa glória toda,
imagina quando o caminho se manifesta. Você tem que pensar na sua cabeça. E olha o que a glória deste anjo causa a Daniel. Veja. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande medo e eles fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei aquela grande visão. Só que quando eu contemplei, não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. No hebraico, essas expressões aqui é de morte. Ele morreu. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão que me tocou, sacudindo-me, me pôs sobre meus joelhos as palavras e as palmas das minhas mãos. Ele caiu, veio uma mão, levantou ele, deixou ele meio de quatro. Ele ficou ajoelhado com a palma da mão no chão. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, me pus de pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, do primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu estou aqui. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aí, no verso 15, ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. Ele não conseguia falar. Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pois, o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego nenhum ficou em mim. Então tornou a tocar aquele semelhante a homem, me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Qual que é a moral da história? Para um simples, não um simples anjo, mas para um anjo poder falar com Daniel sobre coisas que aconteceriam no futuro, o anjo teve que ressuscitá-lo 3 vezes. O anjo teve que ressuscitá-lo 3 vezes. E se não fosse a proteção divina, Daniel teria morrido. Por isso que quando Moisés pede para o caminho, que não era um anjo de Apocalipse 15, ele queria ver a manifestação total do caminho. O caminho falou para ele: meu amigo, se você vir a minha face, a minha glória, no meu esplendor, você não vai sobreviver. Eu vou passar com a minha glória, mas você não vai ver, porque eu vou tampar. E você vai ver as minhas costas. Para você ter uma ideia da minha grandeza, do meu poderio, da minha majestade. Agora a moral da história. Você entende como é que o judeu enxerga o Messias? Você entende como é que o nosso povo enxerga o Messias? Você entende a glória que esse Messias tem para nós? Você entende a divindade, o quão majestoso, glorioso, o quão divino e Deus é esse Messias para nós? Porque Ele é o nosso acesso ao Pai, Ele é o caminho, Ele é o ser mais glorioso, Ele é mais glorioso que qualquer anjo. Meus irmãos, ele faz a terra tremer, as pessoas não subsistem com a sua presença. Ele é magnífico, Ele é grandioso, Ele é glorioso. Agora você imagina, na nossa cabeça, toda essa grandeza, toda essa majestade, Ele passando lá, colocando as mãos para que Moisés não morresse e visse a sua glória passando. Ele falando que ninguém podia ver a face dele e sobreviver. Imagina quando esse caminho se transforma em carne e vem habitar em nosso meio. Você imagina quando esse ser glorioso se transformou em carne, osso e sangue e habitou 33 anos e meio em Israel. Agora você entende a posição que o judeu tinha
Porque o judeu esperava isso. O judeu esperava que o caminho se transformasse em carne e tabernaculasse no meio do povo de Israel. Todo judeu esperava isso. Agora você entende o sentimento que nós tínhamos quando você via uma pessoa e essa pessoa falava assim: eu sou o caminho. Qual que é a primeira reação que nós temos? Nos prostrarmos. Por quê? Porque nós vimos o que aconteceu com homens na Bíblia. Só que o caminho se materializou e veio de uma forma que nós pudéssemos conversar com ele. De uma forma que nós pudéssemos conviver com ele. E eu vou te falar a verdade. Se eu fosse um judeu na época de Jesus, eu teria muita dificuldade de andar perto dele. Porque eu ia estar em constante êxtase. Meu Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a voz de Deus que fez tudo no universo, Deus fez através dele. Tudo que foi criado, a humanidade foi criada através dele. Tudo foi feito por ele. Ele reina, vai entregar o reino de novo para o Pai. E esse rei, essa força, essa voz, o caminho, está aqui na minha frente. Por isso que as pessoas se prostravam. Por isso que as pessoas o adoravam. E nós aguardamos a manifestação do Filho de Deus. Nós aguardamos a manifestação do caminho. Porque, meu irmão, quando nós ressuscitarmos, e como Daniel mesmo fala, esse anjo falou para ele, uns vão ressuscitar para condenação, outros vão ressuscitar para reinar. Você vai ressuscitar, isso é certo. E quando você tiver ressuscitado, seu corpo já será diferente. Ou seja, você conseguirá ver a glória do caminho. E nós veremos a glória do caminho. E todos nós veremos o seu rosto. Todos nós veremos a sua face. Todos nós veremos o nome que estará escrito na sua coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos nós veremos. Você imagina esse caminho vindo, se fazendo de homem como eu e você, e dando a sua vida num madeiro, derramando o seu sangue por você. Isso é Jesus para o judeu messiânico. Esse é o Yeshua que nós tanto pregamos. A Ele nós adoramos. Ele é o único caminho ao Deus Criador. Ele é o único caminho ao Pai. Ele manifesta o Pai a nós de forma que nós possamos compreender o Pai. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelo caminho que veio ao mundo, padeceu no madeiro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Deus Criador, intercedendo por nós, aguardando o seu retorno glorioso. Caminho de Deus, nosso Yeshua, nós te adoramos nessa manhã. Nós proclamamos que nossas vidas estão totalmente dedicadas a Ti. Mostra-nos o Pai, Yeshua. Mostra-nos o Deus Criador. Faz-nos compreender a grandeza do Deus que nos criou. Que o Senhor nos ensine a grandeza da lei que esse Deus escreveu. Porque nós somos pó. Nós não somos nada. Nós somos partículas praticamente inexistentes no universo que esse Deus criou. Mas através de Ti, Yeshua, nós podemos ver o Pai. Através de Ti nós podemos compreender o Pai. Através de Ti nós podemos experienciar o Pai, sentir o Seu amor por nós, sem sermos consumidos. Conforme essa festa, nessa ocasião, declara, o caminho se fez carne e tabernaculou em nosso meio. Que nós possamos ter o caminho de Deus, como Davi declara, conosco nas nossas casas, que nós podemos tê-lo conosco no nosso coração. Nós queremos abrir a porta do nosso coração, convidar o caminho para vir e cear com o Pai no nosso coração, fazer no nosso coração morada eterna, habitação, santuário do Deus Altíssimo. O caminho pode fazer isso, e Yeshua pode transformar você numa habitação do Deus Todo-Poderoso. E nós clamamos, Yeshua, vem sem demora. Tavomaher, vem rápido, porque nós ansiamos por vermos esse dia, onde o Senhor se manifestará em glória e poder, e o Senhor com os seus anjos virá e reinará, estabelecerá o seu domínio, e este domínio jamais terá fim.
Nós te adoramos, Yeshua, Messias de Israel, leão da tribo de Judá, pois através do Senhor nós vemos o Pai, nós compreendemos o Deus Criador, que nos criou e nos amou, dando o seu próprio Filho, dando o seu próprio caminho, para que morresse em nosso lugar. Ao Deus eterno de Israel, a nossa adoração, e ao Messias Yeshua, o nosso clamor e o nosso louvor. Habita em nós, transforma-nos na moradia eterna do Pai. É a nossa oração. Amém. 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 Meus irmãos, hoje, 19 horas, grande festa dos tabernáculos. Venha, né? Muitas pessoas não vieram de manhã, porque são pessoas que têm dificuldade de vir, então deixaram para vir à noite. Mas venha à noite, participe conosco, é uma grande festa. É a festa onde nós celebramos o caminho, Yeshua, habitando dentro do nosso coração. Então você deve vir, traga a sua família. Sukkot é uma festa de libertação, Sukkot é uma festa de louvor, de adoração a Deus, a Yeshua. Então você venha, celebre comigo, chame convidado, chame o seu vizinho, né? Chama aquele seu primo que está te devendo aquele dinheiro, que você está meio assim com ele. Ô primo, vamos lá, né? Vamos lá para você ver a festa dos tabernáculos, vai com ele, viu? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Diga para o seu vizinho que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Yivarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichoneka, Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Detalhe, essa bênção diz o quê? Issa Adonai panav elecha, levantará Deus as suas faces sobre ti. Agora você já sabe explicar do que ele está falando. Shabbat Shalom e Hag Sameach.